Aleluia. Tem alguém feliz aí hoje? Amém. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Deus tem algo hoje para você. Amém. Feche seus olhos. Espírito Santo, nós clamamos a Tua presença neste lugar, Pai. Nós sabemos que o Senhor é fiel e a Tua palavra é verdade sobre as nossas vidas, Deus. Nós acreditamos em tudo aquilo que ela diz e queremos viver tudo aquilo que ela fala. Deus, nós queremos nos importar com aquilo que está escrito aqui e muito menos do que aquilo que o povo diz lá fora. Nós queremos que o nosso coração esteja voltado para a Tua voz, nós queremos ser iluminados, nós queremos ser um povo que vive a Tua visão, que vive o Teu Evangelho, que não disfarça aquilo que o Senhor pediu claramente, que não foge da direção, e assim como Jeremias tem um fogo queimando em seu peito, que não dá descanso, que não dá trégua e que incentiva todos os dias a viver o Evangelho do Reino de Deus. Se você crê comigo, diga amém. Amém. Muito bom estar aqui, fico muito feliz, é um privilégio para mim, né? A primeira vez que eu preguei aqui, eu era um badeco, não tinha nada, agora eu sou pai, olha que doideira. É muito bom a gente acompanhar esse crescimento. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: eu vou te ver aqui um dia, pregando. Amém? Queridos, esse mês é um mês onde nós vamos falar muito sobre unidade e comunhão. Você pode repetir comigo? Unidade e comunhão. Nós vamos falar nesse mês de janeiro, não só eu, mas outros pastores, sobre unidade e comunhão. Vamos falar porque eu acredito, eu tenho confiança nisso do que eu vou dizer para você, de que se nós estamos no ano de 2026 e vamos viver o ano da visão, o ano de amar a Deus, viver Cristo e servir pessoas, se nós queremos de fato viver o ano da visão, eu acredito que só se encontra tração para viver a visão se houver unidade e comunhão. Só se encontra tração, força suficiente para viver aquilo que Deus pede. Afinal, Deus nunca pede algo para alguém, pede algo para um povo. Aleluia? Aleluia, tem alguém comigo aqui? Deus nunca pede algo para alguém, Deus pede algo para um povo, para uma geração. Então eu acredito que é impossível viver uma visão sozinho, só se vive ela em unidade e... Então o nosso objetivo é esse. E tanto eu acredito isso, como o apóstolo Paulo também acredita nisso. Lá em Romanos, no capítulo 15, a partir do verso 5, ele escreve o seguinte: o Deus que concede perseverança e ânimo, repete comigo, perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, fala unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só boca, vocês glorifiquem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. É nessa unidade, queridos, é nesse espírito de unidade, é nisso que nós acabamos de ler. É quando você está junto que existe ânimo. É quando você está junto que existe perseverança. A ciência vai dizer que um hábito se estabelece com mais facilidade quando ele é vivido em grupo. Não existe outra forma de nós vivermos perseverantemente o Evangelho se nós não estivermos em unidade. Não existe outra forma de nós glorificarmos a Deus se nós não estivermos em unidade. Então, unidade não é um conceito para fazer com que você evite fofocar do seu irmão. Unidade, a gente não está aqui para falar de unidade, para evitar que você fale mal de alguém. Não, a gente está falando de unidade, porque a única forma de vivermos a plenitude do que Deus pediu para a gente, é se nós vivermos isso uns com os outros. É a única forma de nós vivermos isso, é se nós vivermos isso uns com os outros. Agora eu te pergunto, tá, unidade e comunhão, como, com quem? Se nós estamos para viver em unidade e comunhão, eu te pergunto como e com quem? Mas antes disso, eu quero te perguntar uma coisa. Alguém aqui já fez festa que precisou fazer lista de convidado? Quem já? Festa de casamento? Quem já fez festa aqui de limite? A primeira lista,
Aí chega a realidade, né? É ou não é, gente? Só eu que casei aqui, meu Deus. Você vai fazer a festa de casamento. Eu lembro que a cerimonialista do meu casamento falou assim: você tem certeza? Você não é o filho do pastor, não? Falei: não, eu tenho certeza. E você vai só selecionando. Mas geralmente deixa eu te perguntar: quem que você coloca na sua lista de casamento? Quem que você convida para um aniversário? Quem que você chama para estar nos seus eventos, nas suas festas? Quem você chama para participar da sua vida? É o mais íntimo, né? Eu tô doido? Você chama qualquer um, não? Ixi, o que eu não chamei de ti pro meu casamento não é brincadeira. Mas deixa eu te falar. A Bíblia vai nos dizer que por mais que, para nós, quem entra na nossa lista são pessoas íntimas e selecionadas, no reino de Deus existe uma lista também. E eu quero ler para você, te fazendo essa pergunta. No reino de Deus, quem está na lista de Jesus? No reino de Deus, quem está na lista dos convidados de Jesus? Quero ler com você Lucas, capítulo 14, a partir do verso 15. Quero te dar um pouco de contexto. Você pode dar glória enquanto eu bebo água? Aleluia. Lucas, no capítulo 15, Lucas, no capítulo 14, Jesus está indo a um jantar. Repita comigo: jantar. Só que esse jantar é especial, porque Jesus está indo jantar na casa de um fariseu. Jesus está indo jantar na casa de um fariseu, numa mesa rodeada de fariseus. E nesse lugar, nesse ambiente, Jesus se destaca, porque enquanto aquelas pessoas na mesa estão preocupadas com quem está na mesa, com o cargo de quem está na mesa, Jesus começa a ensinar uma outra forma de se enxergar o reino de Deus. Jesus começa assim a mostrar um outro lado do reino de Deus, aonde aqueles fariseus ainda não entendiam. Engraçado como Jesus, no capítulo 13, estava curando um pobre à porta do templo. Estava se assentando com pecadores, mas no capítulo 14, Jesus está sentando na casa dos fariseus. Jesus tem espaço para todo mundo, né? Jesus tem espaço para todo mundo. E no versículo 15, nós vemos um fariseu que acaba de ouvir Jesus falar sobre o reino de Deus, e ele diz assim: ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. O que esse fariseu está dizendo é: feliz será quem se assentar à mesa no dia do reino de Deus. Feliz será quem estiver na lista do reino de Deus. E aí Jesus, percebendo a intenção do coração, nos dá uma aula sobre como se parece essa lista. E eu já te dou um adianto: ela não se parece muito com a nossa lista de casamento. Ela não se parece muito com a nossa lista de aniversário. Versículo 16, Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete, repita, grande banquete, e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Diga comigo: venha, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la, por favor, desculpe. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi, estou indo experimentá-las, por favor, desculpe. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda
há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Sabe, queridos, nós temos que tomar muito cuidado quando falamos de uma lista do reino de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado quando nós falamos sobre unidade e comunhão, para nós não cairmos num ditado, ao invés de cairmos na palavra. Estamos muito mais preocupados em formar as 5 pessoas que definem quem nós somos, e poucos preocupados em sermos umas das 5 pessoas que vai definir a vida de alguém. Então, quando eu falo em unidade e comunhão, nós temos que tomar muito cuidado do que a nossa experiência é, e do que Jesus diz que deve ser. Nós temos que tomar muito cuidado em não listar no reino de Deus as pessoas conforme as nossas dores e feridas, ao invés de listá-las conforme Cristo as lista. Esse talvez seja o maior ensinamento de Jesus aqui nessa mesa, em Lucas, no capítulo 14. Aqui ele está dizendo para esse fariseu: olha, se você está pensando que nesse banquete, quem vai se assentar vai ser só vocês, me desculpa informar, mas nessa lista, tem gente que você não imagina que entra. E eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre isso. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: os 3 níveis no banquete de Deus. Eu quero compartilhar com vocês sobre os 3 níveis do banquete de Deus, porque se nós vamos falar de unidade e comunhão, nós precisamos entender. J.B. Carvalho, ele fala o seguinte: aonde Deus faz algo, chama atenção, e aonde chama atenção, todos vêm ver. Esteja pronto para quem vem ver. Minha mãe entendeu. Aonde Deus faz algo, e eu acredito que Deus está fazendo algo aqui hoje, amém? Chama atenção, e aonde se chama atenção, todos vêm, e onde todos vêm ver, você precisa estar pronto. Então, se nós vamos falar sobre como estar pronto para aquilo que Deus vai fazer em 2026, se nós vamos falar sobre o que Deus vai fazer, e se nós vamos falar de unidade e comunhão, nós precisamos falar sobre os níveis nesse banquete de Deus. O primeiro nível é o nível da desculpa. Esse primeiro nível é o nível da desculpa, é o que está escrito no versículo 17: na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados. Esse povo foi escrito, esse povo foi pensado. Quem já montou uma lista sabe, não é qualquer um. Esse povo foi pensado. Eu quero eles aqui. Aos que foram convidados, venham, pois tudo já está pronto. O convite foi feito, essas pessoas foram escolhidas, mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. Veja, uma coisa que eu preciso deixar claro para você aqui. Está todo mundo comigo? Diga amém. Amém. A primeira coisa que eu preciso deixar claro é que para um homem preparar um banquete dessa magnitude, aonde ele tem servos, aonde já está tudo pronto, aonde você só precisa ir, aonde ele tem servos para te chamar, você tem que concordar comigo que esse homem não é qualquer um, sim ou não? Esse homem, para fazer um banquete desse nível, ele tem que ter pelo menos grana, sim ou não? Ele é pelo menos importante, sim ou não? Para uma pessoa fazer um banquete nessa magnitude, ela tem que ter no mínimo autoridade. Então essa pessoa que preparou o banquete, se não foi um rei, porque não está escrito que era um rei, no mínimo era alguém muito importante, sim ou não? Outra coisa que eu preciso deixar bem claro é que esse banquete não aconteceu de dia, porque se acontece de dia, tudo bem, as pessoas podem estar trabalhando. Então, qual é a lógica de fazer um banquete com convidados e fazer de dia? Não, ele optou por fazer à noite. Não, pastor, pode ter sido num sábado. Não, sábado para o judeu
Não é dia de trabalhar, não é dia de sair, não é dia de enviar servos a chamar ninguém. Ou seja, esse banquete foi feito à noite, era um jantar. Agora eu te pergunto, se esse banquete foi um jantar, como é que o primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-lo? Quem comprou uma propriedade sem ver? E precisa ver de noite? O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi, estou indo experimentá-las. Comprou 5 juntas de boi, equipamento de trabalho, sem experimentar. Para comprar liquidificador na OLX, a gente não compra sem testar. Já viu como é que é compra na OLX? Você pensa de tudo de ruim de lá, e de lá pensa tudo de ruim de você. Até o Pix cair e o negócio funcionar na sua mão, somos inimigos mortais. Depois que funciona, amém. Deus te abençoe, meu querido, vai com Deus. Foi lindo fazer negócio com você. Agora, se eu e você não temos coragem de comprar um ventilador sem testar, que desculpa é essa? Comprei 5 juntas de boi, preciso testá-las. Comprou 5 juntas, vai testar à noite, vai acordar boi, para testar 5 juntas à noite? Não, por favor, desculpe-me. Ainda outro, esse não teve coragem nem de se desculpar. Acabo de me casar, por isso não posso ir. Poxa, acabou de casar, acabou de ter o melhor dia da sua vida. Será que isso não é motivo para você sair e comemorar mais um pouco? Acabei de me casar, por isso não posso ir. Queridos, às vezes nós rimos, porque imaginamos que a piada não é conosco. Mas quantas vezes nós damos desculpa para a unidade e comunhão? Quantas vezes nós damos desculpa para a unidade e comunhão? Quantas vezes as nossas conquistas e objetivos têm nos tirado o prazer de estar junto? Não posso ir no PG, eu tenho que trabalhar. Eu não posso estar no culto, eu tenho que estar em família. Eu não posso, eu tenho coisas a fazer. Desculpa, eu não posso estar no PG. Desculpa, eu não posso estar na igreja. Eu não posso ir no culto. Eu não posso receber visita. Eu não posso fazer visita. Desculpa, eu estou atarefado demais. Com o quê? Com a minha vida. Desculpa. A piada é boa quando ela não é sobre você, mas hoje Jesus está dizendo: tem muita gente que precisa parar de dar desculpa. Precisa parar de dar desculpa. Está cansado? Vai cansado. Está sem tempo? Arruma um tempo. Eu tenho que trabalhar. Trabalha de madrugada, mas vive comunhão. Ah não, mas é a minha família. Eu preciso estar com a minha família. Posso te dar... Você me desculpa? Eu já vou pedir desculpa agora. Talvez você não concorde comigo. Talvez você não vai gostar do que eu vou dizer. Mas a sua família só vai levar a igreja a sério no dia que você levar a igreja a sério. Sabe por que sua família não leva a igreja e Deus a sério? Porque você não leva a sério. Porque se eles te chamam pro aniversário da sobrinha, da tia, da enteada, você vai e deixa o culto. Não posso ir, porque o 3º grau de parentesco meu teve um filho, eu preciso ir lá visitar. Não, porque eu tenho... Sabe, as pessoas viram para o meu pai e para minha mãe e perguntam assim, como é que vocês conseguiram criar seus filhos na igreja, amando a Deus, sendo pastores na igreja? Como é que vocês conseguiram? Sabe por quê, irmão? Porque eu não saí daqui. Não. Meus aniversários não eram comemorados em escola, eram comemorados em PG. Minhas férias, quando meu pai falava assim, nós vamos para a praia, eu e o Regis já sabia, tem alguma conferência no meio. Meu pai foi chamado para pregar em algum lugar. Aí o que a gente... Eu tenho certeza. Eu olhava para o Regis e a gente já sabia, eu tenho certeza. Das 8 da manhã às 6 da tarde é conferência. Das 6 da tarde em diante é férias com a família. Queridos, aqui já teve 3 cultos. Quem lembra dos 3 cultos aqui? Eu vinha, Regis, meu pai e minha mãe de manhã.
terminava o culto da manhã, a gente não ia embora para casa. A gente comprava um frango naquela esquina. Quem já comprou frango ali? Comprava um frango naquela esquina, com batata. Subia eu, Harris, minha mãe, lá para a sala ali, ó. Uma sala, não sei nem quantos metros quadrados tem aquela sala. Ficava eu, Harris, meu pai e minha mãe, comendo frango assado e batata assada. Banho! Culto das 5, estamos aqui de novo, é nós. Dormir? Dormi no chão, já dormi debaixo daquelas cadeiras, já dormi na poltrona do meu pai. E, meu irmão, aquela sala... Mas por quê? Porque eu aprendi, isso aqui não é um lugar que eu visito, é a minha casa. É minha casa. Eu não fui ensinar. Sabe, eu fico olhando assim, ó, esse negócio, tá chovendo, não vou para a igreja. Fala isso pro Jarley. Você pensa se um dia, eu como filho, virei pro meu pai e falei assim, pai, tô tão cansado. Da onde vocês acham isso? Aí fala assim, nossa, que benção, né? Os filhos do pastor, tudo pastoreando a igreja e tal. Mas teve preço. Me ensinou que isso aqui é altar, que isso aqui é sério. Me ensinou que vale a pena morrer e dar a vida por isso aqui. Não me deixou distrair por qualquer festa de aniversário, não. Agora hoje, se o menino rala o joelho, eu não posso, pastor. Não dá. Não dá. Me desculpa, eu comprei um terreno, preciso ver. Eu comprei 5 juntas de boi, me desculpa. Não vai dar para mim. Eu me casei. Aí não, desculpa, meu filho não pode ir no acampo secar, não. É porque ele tem apresentação de Muay Thai, ele tem balé, ele tem futebol, ele tem basquete, ele tem futsal, ele tem handebol. E aí, como diz Marco Teles, estamos enviando para o inferno filhos diplomados. Estamos enviando aos montes para o inferno filhos gabaritados. E perdemos filhos apaixonados pelo reino. Fala inglês, espanhol e francês, mas não sabe falar com Deus. Qual é a sua desculpa? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, calma. Vira para a pessoa que está do seu outro lado e fala assim, você ficou em silêncio agora? Mas enquanto existem aqueles que dão desculpa, o segundo nível é daqueles que são levados. Sim, no versículo 21, diz que o servo voltou e relatou as desculpas ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se, porque Deus não suporta a sua desculpa. Amém, não é isso o tema, vamos lá. Irou-se e ordenou ao seu servo, vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. E quando nós estamos falando sobre esse segundo nível, nós estamos falando sobre 2 posturas. Primeira postura é a postura daqueles que foram arrastados. Sim, porque essa palavra traga, do grego, tem uma conotação física. Enquanto os primeiros foram convidados, formalmente convidados, esse segundo nível de relacionamento, eles não foram convidados, eles foram tragos, ou seja, eles foram arrastados. O que o Senhor está dizendo é, vá pelas ruas, pelos becos, vá para os que são cegos, os mancos, os aflitos, vá até eles e traga. É uma conotação física, essa lista, essas pessoas aqui, essas pessoas nos enquadram, nós somos essas pessoas. Nós não tínhamos direito de estar no banquete, nós não tínhamos roupa para estar no banquete, nós não tínhamos nome para estar no banquete. Talvez você não cresceu em família cristã, talvez você não cresceu com ninguém acreditando em você, talvez você não cresceu com alguém dizendo que você ia dar certo, que você era da família real, talvez você tinha tudo para dar errado, mas alguém olhou para você e disse, o Senhor me mandou te trazer para o banquete. É nessa lista que nós estamos, queridos. É nessa lista.
Nós somos o povo que não merecia. Nenhum de vocês aqui, talvez, seja descendente direto de Abraão, mas Ele nos incluiu mediante o teu sangue. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 4, 25, que nós fomos adotados pelo Espírito da adoção. Nós fomos incluídos na festa, mesmo não tendo roupa para ir. Então a primeira postura é essa, queridos, eu e você entramos pela porta da frente desse banquete sem merecer. Entramos para uma festa sem ter roupa para ela, fomos bem-vindos, porque Ele nos amou. Ele nos amou. E a segunda postura do arrastado é essa. É o servo. Quem te trouxe, querido? Quem te trouxe? Quem teve que te colocar nas costas para trazer? Vamos lá. Quem foi que pagou um preço para você vir? O Senhor virou e falou assim, traga. E teve alguém que olhou, que foi lá na sua casa, que te pegou bêbado. Teve alguém que te pegou fumando. Teve alguém que te pegou em prostituição e te disse, o Senhor manda eu te levar para um banquete. Deixa eu te falar, quem foram essas pessoas? Quem foram essas pessoas que tiveram que te colocar nas costas e te dizer, vamos para a festa, já está tudo pronto? Quem foram essas pessoas? Quem foram essas pessoas? As minhas estão aqui. Se não fosse o Régis, se não fosse o Mateus de acreditar em mim, se não fosse o meu pai, minha mãe entrar naquele quarto escuro comigo em depressão e dizer, você é filho de Deus, se não fosse esses servos de Deus de me colocarem nas costas, eu não estaria aqui. Quem são esses servos que te trouxeram? Talvez eles nem estão mais aqui hoje na igreja, talvez eles não estejam nem vivos, mas será que você pode glorificar a Deus pela vida deles? De quem pagou um preço emocional, físico, financeiro, para te colocar dentro do palácio. Teve quem te carregou nas costas, queridos. E o convite é, será que não está na hora de você carregar alguém? Será que não está na hora de você crescer um pouquinho mais e entender que você precisa carregar alguém também? Será que está na hora de parar de vir de carro vazio? Será que não está na hora de você levar alguém para a igreja também? Será que não está na hora de você pagar o preço por alguém também? Será que não tem alguém perto de você que só precisa que você ceda os seus ombros para se apoiar e entrar dentro da festa? Está tudo pronto. Hoje Deus te levanta como servo dele para ir no meio da cidade, para os aleijados, para os cegos, para os aflitos, para que você ceda o seu ombro, o seu carro, o seu tempo, os seus ouvidos e a sua voz, para dizer àqueles que menos poderiam estar na festa, já está tudo pronto. E o mais interessante é que depois de fazer isso, no versículo 22, disse o servo, o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Fala isso bem forte. E ainda há lugar. Ainda há lugar. Ainda há lugar. E o terceiro nível é o nível dos que foram obrigados. Aqueles que foram obrigados a entrar. No versículo 23, então o Senhor disse ao servo, vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Veja, os caminhos e valados são lugares que são de fora da cidade. São pessoas que viviam do lado de fora dos portões. Por quê? Porque era gente que não podia nem estar em sociedade mais. Eram os bandidos, as prostitutas, os leprosos, aqueles que não podiam nem ter convivência uns com os outros mais. São pessoas de fora da sociedade, na periferia do mundo, na periferia do status quo. Esse tipo de gente que o rei manda dizer, obriga-os a entrar. E por que obrigar, queridos? Porque você sabe que esse tipo de gente não entra. Você sabe que esse tipo de gente não vai querer entrar. Quando eu tinha 16 anos,
a gente fez uma campanha aqui na igreja. Você lembra da campanha da fitinha? Tinha cada fitinha uma cor. Lembra? Toda semana você trocava, era a sua missão com alguém trocar a fitinha toda semana. Você lembra disso? Eu escolhi alguém que estava nos caminhos e valados, 16 anos. E eu me lembro do primeiro dia que eu fui na casa dele para orar, a avó dele virou para mim e falou assim: desiste desse menino, ele não tem jeito mais não. Eu já coloquei na mão de Deus, e eu disse para ele que se for melhor, é melhor que ele morra. Desiste dele. Não assustei naquela época, acho que eu não tinha nem idade para isso. Falei, não, eu vou continuar. E ele, queridos, ele não era um aviãozinho, ele era um Boeing 474, ele não entregava droga, ele era um monstro. Ia conversar com ele, a gente orando, o povo chegava e falava assim: tem aí ou não tem? Aí ele falava assim: ó, tem não, estou orando. Chegava numa semana, ele virava para mim e falava assim: Silas, eu preciso de oração, por quê? Eu cheirei tanto pó que meu nariz atravessou, e aí eu preciso que você ore, porque eu estou com medo disso aqui dar um problema para mim. Eu falei: agora? Teve vezes que eu fui lá trocar a pulseirinha com ele, eu ia orar com ele, ele virava para mim e falou: Silas, eu preciso parar, eu quero parar com isso, mas eu preciso vender isso aqui. Aí ele tirava debaixo da cama uma rapadura desse tamanho assim, ó, uma quantidade exorbitante de droga, e ele falava assim: eu preciso vender isso aqui. E eu falava assim: não, vamos orar, você vai vender tudo. Olha o pastor abençoando os negócios. Não vai preocupar não, Deus, você vai vender tudo. Aí ele falava assim, ó, é porque se eu não vender, eu morro. Se eu não me livrar disso, eu morro. Tinha dia que ele abria assim um buraco na parede, tirava um pó branco e falava assim: isso aqui também eu preciso vender. Eu ficava com tanto medo, queridos, que eu segurava o ar. Porque eu pensava, se esse pó branco, que eu não sei o que é, e eu respirar e eu ficar viciado, Deus me livre. Aí eu esperava ele amarrar o saquinho, pôr na parede de volta. Amém, vamos orar assim. E ele virou para mim e falou: eu quero sair dessa vida, eu preciso sair dessa vida. Só que para sair eu preciso vender isso aqui. Eu abençoei os negócios, mas eu virei para ele: não, vai dar tudo certo, você vai sair. Aí um dia eu fui lá, fui orar com ele, ele virou para mim e falou: Silas, eu vendi tudo, só tem um problema. Para sair disso aqui, só tem duas formas. Ou eu saio fazendo algo terrível, como matar alguém, ou eu saio morto. Então é muito provável que quando eu entregar o dinheiro que eu vendi tudo, ele vai querer que eu faça algum tipo de crime que provavelmente me leve à morte ou mate alguém. Ele falou assim: não vai acontecer nada disso. Nós vamos orar por você. E queridos, eu me lembro do dia ainda que ele falou: estou indo lá. Eu me lembro de orar no meu quarto. No outro dia eu fui na casa dele. Cheguei lá. Ele falou assim: você não vai acreditar, Deus existe. Eu falei: agora que você está entendendo? Deus existe, porque eu cheguei para ele, eu falei: olha, não quero mais isso. Eu comecei a namorar, quero casar, estou indo para a igreja. Ele falou assim: você está indo para onde? Para a igreja. Então você só deixa o dinheiro e vai embora. E de preferência, não mexe com isso mais não é para você não. Queridos, é gente que foi deixado, que foi desistir, gente que não merece mais nada, é gente que está para lá, é gente que não merece nem estar na nossa mesa. Que Jesus está dizendo: obriga-os a entrar. Obriga-os a entrar. Sabe, o nosso maior problema é que às vezes nos preocupamos demais com o banquete e menos com quem está se sentando à mesa. A preocupação do rei nunca foi com o banquete, foi com a casa cheia.
Deus não interessa se o banquete... Gente, um pessoal desse nível, você vai concordar comigo, que pessoal desse nível, que não está na lista, pessoal que está de fora da cidade, prostitutas, bêbados, drogados, esse povo, vai lá saber diferenciar caviar, de não caviar, de salmão, de qualquer... Vai lá saber, ele não liga para isso, e é isso que o rei está querendo te dizer. Eu não ligo para o banquete, eu ligo de ter a casa cheia. Ainda há lugar. Quem são essas pessoas, queridos? Será que é seu pai que você já desistiu? A sua prima que você desistiu? O seu primo, o seu tio, a sua mãe? Será que é o seu irmão que hoje está nas drogas? Quem são essas pessoas? Eu só tenho que te lembrar uma coisa: ainda há lugar. Pastor, mas você não sabe. Eu sei de uma coisa: ainda há lugar. Mas você não sabe o que eu fiz, e talvez hoje você está aqui, porque alguém te carregou nas costas, e está aqui hoje pensando, tá, mas eu não me sinto parte da festa. Não se sente, nem eu me sinto, eu não era para estar aqui. Imagina você. Então pensa, queridos, se você está aqui hoje, é porque ainda há lugar. Ainda há lugar para você acreditar. Será que ainda há lugar no seu coração para acreditar? Será que ainda há lugar no seu coração para investir? Será que ainda há lugar no seu coração para ter fé que alguém pode e vai mudar? Porque afinal, se nós não acreditamos que alguém pode ser transformado, não podemos acreditar num livro que fala sobre transformação.